Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Art. 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, a segundo, revogados pelo Decreto nº 5.399, de 2005. Terceiro, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Quarto, serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, observado o disposto no artigo 19, e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, não será considerado, no cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Sexto, se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Sétimo, exceto para o salário família e o auxílio acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Oitavo, para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio acidente, o valor mensal deste será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção a que se refere o artigo 33, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. Nono, quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho de 1994, as aposentadorias concedidas nos termos do disposto nos 5º e 6º do artigo 13 terão valor correspondente ao do salário mínimo, observado, no caso de acordos internacionais, o disposto no 1º do artigo 35. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 10. Para os segurados contribuinte individual e facultativo optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista no 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 11. A segunda, revogados pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 15. No cálculo do salário de benefício serão considerados o salário de contribuição vertidos para regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. 16. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
17. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 18. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no 9º. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E a 20. Revogados pelo Decreto nº 6.939, de 2009. 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2º do 2º do artigo 39 deste regulamento. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. 22. Considera-se período contributivo, incluído pelo Decreto nº 6.939, de 2009. E, para o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS, observado o disposto no artigo 19, e/ou redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. Incluído pelo Decreto nº 6.939, de 2009. 22. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188-G. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 23. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, utilizado para a definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos 25 e 26. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 26. A exclusão das contribuições de que trata o 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no 24 para qualquer finalidade, inclusive para, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, o acréscimo do percentual da renda mensal, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição em especial, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, a averbação em outro regime previdenciário, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. A obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 25. Para fins da exclusão a que se refere o 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 26. A exclusão das contribuições de que trata o 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no 24 para qualquer finalidade, inclusive para, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, o acréscimo do percentual da renda mensal, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição e especial, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, a averbação em outro regime previdenciário, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. V. A obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Art. 34. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Segundo, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, na hipótese prevista no terceiro do artigo 73, o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária será calculado com base na soma dos salários de contribuição referentes às atividades para as quais o segurado seja considerado incapacitado. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Seção 4ª.
da renda mensal do benefício. Art. 35. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, exceto no caso previsto no artigo 45. Primeiro, a renda mensal inicial pro rata dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais, será proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Social Brasileira e poderá ter valor inferior ao do salário mínimo. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, na hipótese de a média apurada na forma do artigo 32 resultar superior ao limite máximo do salário de contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário de contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados e, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no artigo 19 e, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, e, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio-acidente será considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do disposto no 8º do artigo 32. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhida, observado o disposto no artigo 19 e. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, no caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário mínimo, e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, na hipótese de jornada de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no segundo fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas que possibilite a verificação do valor do salário de contribuição para fins de aplicação do disposto no artigo 19 e. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, na hipótese prevista no segundo, após a concessão do benefício, o INSS notificará a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio eletrônico, para que esta adote as providências a que se referem os artigos 238 ao artigo 243, o artigo 245 e o artigo 246. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, sem prejuízo do disposto no segundo, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com os informes necessários para o cálculo de sua renda mensal. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, para o segurado especial que não contribui facultativamente, o disposto no inciso 2º será aplicado somando-se ao valor da aposentadoria a renda mensal do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria, não sendo, neste caso, aplicada a limitação contida no inciso I do 2º do artigo 39 e do artigo 183. Sétimo,
revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no 2º e 3º do artigo 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo Instituto Nacional do Seguro Social a partir da concessão do benefício em valor provisório e processado quando da apresentação de prova dos salários de contribuição ou de recolhimento das contribuições. Art. 38. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 39. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais definidos neste regulamento, para cada espécie, sobre o salário de benefício. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins da aplicação dos percentuais a que se refere o caput, presume-se como efetivado o recolhimento correspondente, quando se tratar de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 19 e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, para os segurados especiais, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão, alternativamente, redação dada pelo Decreto nº 8.145, de 2013. E, de aposentadoria por idade do trabalhador rural ou por incapacidade permanente, de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, observado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 30, e de auxílio acidente, observado o disposto no artigo 104, ou, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, dos benefícios especificados neste regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam, facultativamente, de acordo com o disposto no 2º do artigo 200. Terceiro, o valor mensal da pensão por morte e do auxílio reclusão será apurado em conformidade com o disposto, respectivamente, nos artigos 106 e artigo 117. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, se, na data do óbito, o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio acidente, o valor mensal da pensão por morte será calculado conforme o disposto no artigo 106, sem a incorporação do valor do auxílio acidente. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente de o segurado ter retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do valor do salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária cessado, observado o disposto no 23 do artigo 32, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício pelos mesmos. Índices de correção empregados no cálculo dos benefícios em geral. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, a renda mensal inicial das aposentadorias dos segurados que tenham contribuído exclusivamente na forma prevista no 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 1991, corresponderá ao salário mínimo e, nas demais hipóteses, será aplicado o disposto no artigo 32 ou no artigo 188 e, conforme o caso. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Seção V. Do reajustamento do valor do benefício. Art. 40. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão.
Primeiro, os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Redação dada pelo Decreto nº 6.042, de 2007. Segundo, os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 6.042, de 2007. Quarto, os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Quinto, para os efeitos do segundo e quarto, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Sexto, para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no primeiro, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Art. 41. O valor mensal do abono de permanência em serviço, do auxílio suplementar e do auxílio acidente será reajustado na forma do disposto no artigo 40 e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Art. 42. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, nem inferior ao valor de um salário mínimo. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Parágrafo único. O auxílio acidente, o abono de permanência em serviço, o auxílio suplementar, o salário família e a parcela a cargo do regime geral de previdência social dos benefícios por totalização, concedidos com base em acordos internacionais de previdência social, poderão ter valor inferior ao do salário mínimo. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bons estudos!